Como é que você faz com esse dinheiro? Porque, para pensar, Daniel, eu nem te conhecia, mas certamente em algum momento da nossa vida a gente teve o mesmo discurso. Eu estou indo embora para os Estados Unidos para morar lá. Alguém deve ter perguntado para você por quê. E a gente, talvez em palavras diferentes, a gente tenha dito o mesmo contexto para melhorar de vida. E aí você chega aqui e você continua naquela corrida de ratos, trabalhando para ganhar dinheiro, ganhando dinheiro para pagar as contas e não te sobra nada. E a pandemia estava aí há 3 anos atrás para mostrar para gente que as coisas acontecem assim, olha. E se você não tem um fundo de emergência, se você não pensa, não se paga para o seu eu do futuro, você vai passar dificuldade, como muita gente passou durante a pandemia. Entende? Eu mandei comida para amiga minha, que estava em casa, e como eu estava morando na casa dos pais das meninas que eu cuidava, porque não tinha vacina, então eu não podia ficar indo e voltando, eu continuei pagando as minhas contas, mas morando lá. Então eu mandava comida por Uber para ela, entende? E assim como eu fazia Ela isso, não tinha dinheiro nem pra comprar não, comida. Caraca. não. E sabe o que me entristece mais ainda? Que hoje, mesmo depois da pandemia, posso dizer para você que muita gente não aprendeu a lição. Não. E muita gente hoje continua sem ter um fundo de emergência e sem ter o aluguel do mês seguinte. Isso é muito sério, sabe? Quando as pessoas me perguntam assim, clientes meus me perguntam assim, Paula, quanto de fundo de emergência eu tenho que ter? Eu digo que você tem que ter pelo menos 6 meses do valor total da sua conta. Então, se você por mês gasta US$ 2.000 com as contas, você tem que ter pelo menos 6 meses de US$ 2.000, né? As pessoas ficam, mas como? Nossa, isso é impossível. Não, não é. Eu não estou dizendo que é para amanhã você colocar 6 meses. Eu estou dizendo que é uma construção. E, gente, fundo de emergência não é luxo, é necessidade. Quanto menos dinheiro você tem, mais importante é que você tenha, mais necessidade você tem que ter, você tem de ter um fundo de emergência. Interessante isso que você tá falando, baseado também numa situação que tá até no seu Instagram. Lógico que eu te stalkeei, né, amiga? Que você coloca, tipo assim, se o que banca a casa ou a família, ele vem a falecer de modo inesperado, o que fazer, né? Exato. Como se organizar. Se a família, geralmente, quando o cara que banca a família morre, ou a mulher que banca a casa morre, aí vem uma crise financeira muito ruim, porque o Exato. caixa maior parou de entrar. Exatamente. A típica família brasileira, Daniel, ela é composta de 5 pessoas. Geralmente é um casal, 2 filhos e um animal de estimação. E a gente tem que incluir o bicho de estimação, porque ele também gera despesa, né? Ele Na crise a gente come. assa ele come. Mentira, tô brincando, tô brincando. Então, essa é uma clássica família, Aham. entende? Então, vamos supor que dessa clássica família, seja ela brasileira ou americana, o casal trabalha, geralmente um ganha mais do que o outro, sabe? Os filhos são menor de idade, o cachorro, né, ou o gato, é dependente de você também. Então, a gente tem aí 5 pessoas, duas gerando renda e duas gerando renda e 5 gerando despesa. Yeah. Se um fica doente, vou nem dizer morrer, mas se um tem uma. Aí a gente está entrando na questão benefícios em vida, né? Se um adoece e contrai uma doença grave, e ele é obrigado a parar de trabalhar, e ele não tem um plano de aposentadoria com benefícios em vida, ele simplesmente. Aquela família ela vai colapsar financeiramente. Porque antes a gente tinha a seta, né? Onde 2 geram renda e 5 geram despesas, mas tudo bem, a gente está aqui conseguindo pagar as contas, equilibrar a nossa vida financeira, né? Criar os nossos filhos, criar o nosso cachorro, enfim, tá tudo bem. Quando um para de gerar essa renda, né, você tem um declínio, exatamente, porque só um está gerando renda, mas aí você continua com as contas chegando e você tem ainda para piorar uma situação de doença grave, onde talvez, dependendo da doença do seu parceiro ou parceira, você também tem que diminuir as suas horas de trabalho para poder cuidar daquela pessoa. Automaticamente você vai ganhar menos, porque aqui nos Estados Unidos a gente ganha por hora. E se a gente não trabalha, a gente não recebe, né? Trabalhando menos, o seu salário diminui e, consequentemente, a sua vida financeira entra em colapso. Então, por que a gente fala da importância de se ter um benefício em vida? Pelo assunto que a gente começou a conversar. A questão da vaquinha, você vai fazer vaquinha? É isso, sua vida entrou em colapso, né? Você, Deus me livre, contraiu, pegou um câncer, num estágio avançado, ou
teve um AVC, um ataque cardíaco. São coisas que a gente não tem como prever. Você pode ser um super atleta, mas eu, por exemplo, já fui numa palestra de uma atleta americana em que ela conta que ela contraiu um câncer de mama, que já estava, né, tava num estágio bem acelerado e ela, graças a Deus, combateu o câncer. Mas aí é considerada uma doença crítica, onde você tem que parar de trabalhar e ir para quimioterapia, onde você, né, passa muito mal, sabe? Então, a gente está falando de um atleta, então ninguém está livre de doenças. Eu não estou aqui para dizer para você que quando você faz um plano de aposentadoria com benefícios em vida, você está livre de ficar doente. Mas eu posso te garantir, eu não posso garantir a nenhum cliente meu que você está livre de ficar doente. Mas eu posso garantir que a maneira como você vai enfrentar esse período de doença, ele vai ser bem melhor, bem menos doloroso Tendo um do aporte que financeiro. tendo um aporte financeiro, entende? Do que se você não tem, porque é mais um problema para pensar, né? Ah, ok, agora eu estou doente, eu sou o provedor da família, ou eu sou um dos provedores da família, e custa caro cuidar da saúde aqui nos Estados Unidos, Muito. sabe? Eu não posso trabalhar por X período de tempo, agora eu tenho as custas da minha doença também. A minha esposa ou meu marido, né, o meu parceiro, minha parceira, vai ter que diminuir a carga horária de trabalho. E aí, o que que eu vou fazer? A barriga ronca todo dia. As contas não param de chegar. Criança não para de crescer, entende? Então, essa é a importância de um plano de aposentadoria